Paulo é o maior aquário temático da América Latina. Aqui nós dividimos as espécies por setores. Existem o setor de água doce, que nós temos as maiores serpentes do mundo, a sucuri, a piton. Temos os jacarés do Pantanal e um jacaré muito especial, que é o jacaré albino. No setor de água salgada, nós temos o tubarão-mangona, chamado pâncio, que ele é a principal atração do aquário. E o setor de mamíferos aquáticos, que nós temos o peixe-boi e o lobo marinho. Esta que está aqui no recinto é uma piton molurus e ela não é aqui do Brasil. Mas também nós temos a sucuri, proveniente da região do Pantanal e da Amazônia. A sucuri e a piton, elas não possuem veneno. Elas se alimentam através do movimento de constrição, no qual ela aperta a presa até os seus pulmões estourarem. Aqui na Lagoa dos Répteis nós temos 4 jacarés, 2 do Pantanal e 2 do papo amarelo. Os jacarés, eles vivem em harmonia com as tartarugas porque eles estão bem alimentados, mas na natureza eles costumam caçá-las. Esses jacarés também são jacarés do Pantanal, mas eles são diferentes, eles são albinos. Na natureza, esse jacaré não sobreviveria porque ele precisa constantemente da luz do sol para se aquecer. E sem a melanina, que é um fator de proteção natural contra os raios solares, ele teria doenças de pele. Essa é a raia de fogo. Ela é conhecida assim porque ela tem um ferrão na cauda que possui um veneno. E esse veneno, quando entra em contato com a pele, parece mesmo que o fogo queimou. Essas são as famosas piranhas. Elas parecem dóceis, mas elas não são. Elas são carnívoras e são conhecidas como caçadoras em bando. Aqui as pessoas se sentem no interior de um submarino, pois estão rodeadas de animais marinhos, como as raias pregos e os tubarões, lixas e mangona. A maior atração aqui do aquário é o peixe-boi, um mamífero aquático que possui um mecanismo de adaptação que permite ficar grandes períodos embaixo da água. Ele pode chegar a 3 metros de comprimento e a pesar 450 quilos. Ele é herbívoro e na natureza ele chega a consumir 20 quilos de planta por dia. Conhecer um pedaço da natureza aqui na cidade. Esse foi o Aquário de São Paulo. Esperamos vocês! O Zoológico de São Paulo foi inaugurado em 16 de março de 1958. Na época de inauguração, tinham aproximadamente 300 animais. Hoje, o zoo conta no seu acervo cerca de 3.200 animais, sendo que 400 podem ser observados pelos visitantes. Os animais mais procurados aqui do zoológico pelos visitantes são os grandes vertebrados, girafa, elefante, rinoceronte e também o leão. Mas claro, sempre tem um visitante que adora os animais brasileiros, como onça-pintada, tamanduá-bandeira, todo mundo também quer ver. Nós estamos aqui em frente a um representante do maior mamífero terrestre que existe, o elefante africano. Esse elefante pode chegar a 7 toneladas. Existem os elefantes africanos e o asiático. O que diferencia principalmente é o tamanho. O africano é bem maior do que o asiático. Mas olhando assim também para um elefante, você percebe a diferença no tamanho da orelha. A orelha do elefante africano lembra um mapa da África. Ela é grande, a do asiático já é menor. As girafas
são os animais mais altos que existem. Pode chegar a 5 metros de altura. O coração de uma girafa pode medir 60 centímetros e pesar até 12 quilos. Essa é a onça pintada, o maior felino das Américas. Um macho de onça pintada pode chegar a pesar 120 quilos. Esse é o tigre branco, também conhecido como tigre real, um animal que chama muita atenção aqui no zoológico, mas que os visitantes acabam se confundindo, porque acham que é um animal albino, que não tem coloração. Mas isso não é verdade, a gente pode ver que o tigre branco tem listras de cor chocolate e o olho azul. Venham conhecer o Zoológico de São Paulo. Você não acredita, mas estamos dentro de um safari, próximo à Avenida dos Bandeirantes, próximo às principais avenidas daqui, e é um safari em que você vai encontrar vários animais soltos e estamos dentro da Mata Atlântica. Estamos convidando você para descobrir e ver essa riqueza que a gente tem da mata e também dos animais aqui dentro do Zoo Safari. Aqui no território do Cervo Dama, vocês podem observar, eles chegam junto do carro, você pode manter a janela aberta e alimentá-los aqui do lado do carro, as crianças e tudo. E no safari a gente vende na portaria uma caixinha de ração, com 100 gramas de ração própria para alimentar esses animais e fazer uma interação durante todo o seu passeio. Estamos no território dos macacos aranha. Vocês podem observar que eles ficam próximos do carro, são muito dóceis e tudo, só que durante o passeio aqui não pode abrir o vidro de jeito nenhum por questão de segurança. São os macacos muito elegantes, são originários da Amazônia, são chamados aranha porque tem esse formato grande das pernas e parece uma aranha. Mas é uma experiência muito incrível e interessante para vocês que estão visitando o Zoo Safari. E nós estamos aqui em frente ao tigre siberiano. O tigre siberiano dá para comparar exatamente o tigre branco, que a origem dele é o tigre de Bengala, e esse aqui é o tigre siberiano, é o maior tigre que tem na face da terra. Aqui é o território do hipopótamo, o famoso pororó. É um dos únicos animais mansos que a gente tem em zoológico. Você pode chegar junto, o tratador tem um exercício muito grande com eles, manipula e tudo. E ele é um animal que veio para cá muito jovem, então facilitou muito essa interação que o tratador tem com os animais. É um animal muito legal e chama pororó. Lembrando, por questões de segurança do visitante e dos animais, não pode descer do carro, tá? Aqui no Zoo Safari, os visitantes, os animais, a mata, estamos esperando vocês de braços abertos para participar dessa aventura. A Fazendinha Estação Natureza é um espaço que a gente tem dentro da cidade de São Paulo para as crianças poderem ter contato com a vivência rural e com os animais.
Então a gente tem um espaço como se fosse uma espécie de intervenção urbana dentro da cidade. Hoje em dia, dentro da cidade de São Paulo, cada vez mais está difícil a gente poder se aproximar da natureza com plantas e ter esse tipo de convívio. Então nós temos esse espaço aqui para que as crianças possam realmente entender um pouco mais de perto o que é animal, natureza, planta dentro do contexto urbano. Eu quero convidar todos vocês a virem aqui conhecer o nosso espaço. A gente pode vir aqui para passar um dia gostoso, conhecer os animais. Nós estamos localizados aqui na Avenida Washington Luiz, 4221, bem numa região mais ou menos central aqui de São Paulo, para facilitar a visitação de vocês. Muito obrigado! O Catavento é um centro de ciências cujo objetivo é atrair, seduzir, cativar, surpreender o jovem com o poder do conhecimento, o que o conhecimento é capaz de fazer em relação à civilização. E o ponto forte nosso aqui, o que a gente busca a todo momento é a interatividade. Então que o visitante interaja com as descobertas, com a obra do engenho humano, com o milagre da vida, com a evolução do nosso planeta e a evolução do próprio universo. É isso que a gente busca aqui e é o que se faz em alguns outros centros de ciências no mundo. Temos aqui um aquário onde você pensa que são plantas que estão ali no fundo do aquário, mas são animais, e animais carnívoros. Esse aquário é um aquário bastante sofisticado, a iluminação dele é inteligente, então amanhece, anoitece, tem o meio-dia, o crepúsculo, para que isso simule exatamente o que acontece no lugar natural que eles vivem, ou seja, no seu habitat. Uma das atrações aqui da astronomia é esse globo que vocês acabaram de ver. Você consegue escolher o planeta que você quiser do sistema solar e aí você pode explorar toda a superfície dele girando simplesmente com a mão. Um globo touchscreen, você gira e consegue ver como é a superfície de qualquer um dos planetas. Ainda aqui na astronomia, você tem a oportunidade de tocar um fragmento de um meteorito de verdade. Então você vai não só ver o aspecto dele, como mexe nele, esfrega a sua mão, você depois cheira e vai perceber que ele tem um cheiro de ferro bastante forte. Este é uma peça que com certeza vale a pena você vir dar uma olhada. Aqui na nave espacial, o visitante vive uma aventura no sistema solar. Através de jogos e simulações, eles realizam missões pelo universo. E o mais legal é que esses monitores que vocês estão vendo aqui mostram pra gente o lado de fora da nave espacial. Nelas, os visitantes podem ver alguns planetas, realizar algumas atividades, ver algumas falas do comandante da nave espacial, enfim, tudo que acontece no mundo lá fora.
Sejam bem-vindos ao Catavento. Você agora vai conhecer os heróis que construíram a história do futebol brasileiro. Eu me orgulho de ser um deles. Você também vai se orgulhar. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Quem inventou o futebol foram os ingleses, mas nós é que inventamos o futebol arte. E agora eu vou apresentar para vocês o Museu do Futebol. E na Sala Anjos Barrocos, nós temos 25 jogadores que fizeram essa história. Poderiam ser até 50, mas aqui temos o Pelé, o Romário, o Bebeto, o Garrincha, jogadores fenomenais, anjos de uma religião chamada futebol. Na próxima sala, a gente vai ter a sensação de estar dentro de uma torcida. O chão treme, é quente, o barulho ensurdecedor. As pessoas se arrepiam de estar dentro dessa sala, chamada exaltação. Na Sala das Origens, tem fotos de 1890 a 1930, mais ou menos. Por quê? Para apresentar um pouco quando é que o futebol chegou no Brasil. Quando, como, com quem e por que ele começou a ser abraçado como esporte nacional. E aqui a gente pode também descobrir o porquê o Brasil é o país do futebol. Esse ao meio é o Charles Miller, o pai do futebol brasileiro. Foi ele que trouxe para cá o futebol em 1894. Mas ele é brasileiro, nasceu no Brás. E aqui a gente pode conhecer um pouco mais dessa história. Esse aqui é Arthur Friedenreich. Um pouquinho depois desse período, ele foi o primeiro ídolo mestiço do futebol brasileiro. Dizem que fez mais gols que o Pelé, mas como não tinha súmula para anotar, ninguém pode saber. Não é só de momentos felizes que se faz a história do futebol brasileiro. Na Sala Rito de Passagem, nós temos o maior silêncio que o Maracanã já ouviu, o maior silêncio que esse país já ouviu. Estou falando da Copa de 1950, quando nós perdemos. O Maracanã tinha sido construído para essa vitória. O maior estádio do mundo. E infelizmente o Uruguai nos vence. Mas então, da morte apenas nascemos imensamente, como diz Vinícius de Moraes. E dos erros nós só podemos aprender. Pois é, então aprendemos com os nossos erros. E essa é a Sala das Copas do Mundo. Nós não mostramos só os fatos do futebol, mas também temos os contextos da época. Por exemplo, em 58, a primeira vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, nós temos Elvis Presley, nós temos então a música, as revistas da época, como as pessoas se vestiam, quando o Cristo Redentor foi construído. Nós não temos só as melhores jogadas da Copa do Mundo, nós temos tudo isso. Nessa sala, a gente vai encontrar números bizarros, fatos mais interessantes que permearam a história do futebol brasileiro, como 22 jogadores sendo expulsos em um jogo só, 24-0 para um time e para o outro, Botafogo e Mangueira. Coisas estranhas acontecem no futebol, afinal de contas é uma caixinha de surpresa. Nós temos aqui também as bolas, a evolução das bolas de futebol. Por exemplo, a primeira era feita de couro batido e tinha uma bexiga de boi dentro dela. As chuteiras antigas, por exemplo, as primeiras eram feitas de couros batidos, muito dura e pesada, e os cravos eram feitos de madeira e cortiça. Curiosidades, então, muito estranhas estão aqui no Museu do Futebol. Todo mundo pergunta por que o futebol é o esporte mais jogado pelo mundo inteiro. E aqui no museu a gente tenta explicar. Por exemplo, será que dá para jogar basquete sem a bola? Dá para jogar vôlei sem a rede ou numa rua subida? E futebol, dá para jogar sem bola? Dá para jogar sem gol? Dá para jogar sem campo? Acho que dá. Aqui no museu a gente apresenta talvez as bolas que você mesmo possa usar. Limão, papel amassado, pedra, tudo é bola.
E aqui vocês têm a possibilidade de visitar a arquibancada do Pacaembu. Isso foi um pouquinho do Museu do Futebol. Nós esperamos vocês. Venham!